Graças te dou, meus irmãos, por estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra de Cristo. E nós vamos continuar ouvindo a palavra de Cristo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 38. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. E depois nós vamos ler também o Salmo 109. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 38, e depois o Salmo 109. O título da nossa mensagem é Judas e Matias. Judas e Matias. E nós vamos falar sobre a parte do Sermão do Monte em que Jesus explicou o olho por olho, dente por dente. É isso que nós estamos explorando e aprendendo desde a semana passada. O que significa olho por olho, dente por dente? Com base nisso, a gente vai entender o que Jesus explicou. Então vamos ler Mateus 5, verso 38 a 42. Ouviste que foi o dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. E agora nós vamos para o Salmo 109, que é o salmo mais chocante do livro dos Salmos. Eu espero que todos estejam preparados agora para se aterrorizar. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários. Mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele o ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como a sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão para os meus contrários da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor de teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me,
pois eu estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sou opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvar-lhe-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Amém. Então, vamos voltar para Mateus capítulo 5, verso 38, e nós vamos expor o texto do Salmo 109, mas nós vamos começar lá em Mateus 5, 38. Então, vocês lembram, como eu expliquei, que para a gente entender o Sermão do Monte, a gente tem que sempre pressupor que Jesus está explicando a lei e os profetas, ele não está contradizendo. Então Jesus explica o não matarás, depois ele explica o não adulterarás, depois ele explica os juramentos, e agora ele está explicando o olho por olho, dente por dente. E eu mostrei para vocês que antes de a gente se aprofundar na explicação de Jesus, a gente tem que entender o que essa expressão significa no contexto original. E eu estou aqui, bem aos poucos, ao longo desses sermões, fazendo vocês imergirem, mergulharem na cosmovisão, na visão bíblica sobre o assunto da justiça de Deus. E na semana passada nós exploramos isso. Nós exploramos que a primeira coisa que você tem que entender, para entender o olho por olho, dente por dente, você tem que entender que Deus é justo. E porque ele é justo, ele julga com justiça. Deus é justo. Deus é bom, e porque ele é bom e justo, ele julga com justiça. E hoje nós vamos se aprofundar ainda mais nesse assunto, porque nós vamos aprender que Deus é justo, ele é bom, ele julga com justiça, e além disso, é importante entender que Deus julga por meio de seu Filho Jesus. Deus julga por meio de seu Filho Jesus. É uma das coisas mais importantes que vocês precisam entender sobre o julgamento de Deus. É que Deus julga por meio de Jesus. E nós vamos começar a analisar essa questão. E aí, quando vocês entenderem que Deus julga por meio de Jesus, aí vocês vão entender o Salmo 109 que nós acabamos de ler. Para começar, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler os versos 30 e 31. Mas Deus, verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui nós vemos que Deus o Pai, ele há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, que é o homem que ele destinou. E ele deu a prova de que ele vai julgar o mundo por meio de Jesus, quando ele ressuscitou Jesus dos mortos. E por isso no verso 30 nós lemos que Deus agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam.
Então veja que tem uma ligação entre juízo, julgamento e arrependimento. Deus há de julgar o mundo por meio de Jesus. E porque ele há de julgar o mundo, vocês que estão aqui, todos os homens em todo o lugar, vocês que estão aqui em Campo Bom, precisam se arrepender de seus pecados, para que no dia do juízo final, por meio de Jesus Cristo, vocês não sejam condenados. Então Deus requer que vocês se arrependam para não ser julgados e condenados por Jesus, que é o homem que Deus destinou como juiz de toda a terra. E ele deu a prova disso. Ele deu a prova quando ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Abram no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler dos versos 20 até o 23. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Presta atenção. O Pai deu ao Filho todo o juízo, ou seja, todos os juízos de Deus são realizados por meio do Filho, que é Jesus Cristo. Nós tivemos uma série inteira sobre isso de mensagens, que era as vindas do Filho do Homem. No Velho Testamento, nós vimos que Deus julgou o Egito por meio de seu Filho. O Filho apareceu a Moisés e julgou o Egito. Nós vimos que Deus julgou o Egito por meio de Jesus. Nós vimos que Deus julgou Sodoma e Gomorra por meio de Jesus. Nós vimos que Deus julgou a Babilônia por meio de Jesus, Israel por meio de Jesus. Então, ao longo de toda a Bíblia, existem juízos de Deus por meio de Jesus. Então, Jesus é o meio pelo qual Deus julga. Se vocês entenderem isso, vocês vão começar a entender algo que está no verso 45 até 47, no mesmo capítulo. Ele diz assim, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim. Porque de mim escreveu ele. De mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, ou seja, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras, ou seja, nas palavras de Jesus? E aí então você vê que no verso 46, Jesus diz que lá nos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés escreveu sobre Jesus. Aonde que Moisés escreveu sobre Jesus? Em todas as passagens em que o Filho de Deus aparece para Moisés para julgar o Egito, Moisés estava escrevendo sobre Jesus. É um exemplo. Então, em Êxodo capítulo, nos primeiros capítulos de Êxodo, Jesus aparece para Moisés no meio da sarça ardente e diz, eu vou destruir o Egito. Então era a pessoa do Filho sendo enviado pelo Pai como seu mensageiro para julgar. Então Moisés escreveu sobre ele. Se vocês entenderem isso, que o Filho é o meio pelo qual o Pai julga, aí vocês vão estar prontos para entender algo muito importante sobre o livro dos Salmos e entender o Salmo 109. Então vamos lá para o livro dos Salmos, podem abrir no Salmo 1. Livro dos Salmos, abre no Salmo 1. Então a gente leu aqui no início o Salmo 109, né? E no Salmo 109, tem alguém sendo amaldiçoado. Alguém é muito amaldiçoado lá. A pergunta é, quem é essa pessoa que é amaldiçoada no Salmo 109? Nós vamos descobrir agora
entendendo melhor um importante elemento do livro dos Salmos. Vocês estão abertos no Salmo 1, né? Então veja bem. O Salmo 1 começa dizendo assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aí, no verso 1 e 2, ele está dizendo quem é o homem bem-aventurado. E aí no verso 3, ele vai dizer que este homem bem-aventurado, ele vai ser abençoado pelo Senhor. Então o Salmo 1 ensina que o Senhor tem uma lei, olha só no verso 2, a lei do Senhor. O Senhor tem uma lei. Quem tem prazer nessa lei, quem anda nessa lei, quem medita nessa lei, é abençoado pelo Senhor. Porém, agora entra o verso 4. Não são assim os ímpios. Por que não são assim os ímpios? Porque os ímpios, o que são os ímpios? São aqueles que não têm prazer na lei do Senhor. São aqueles que não têm prazer em seguir os caminhos do Senhor. Então o Salmo 1 ensina que tem dois caminhos. Tem o caminho da lei do Senhor e tem o caminho dos ímpios que são contra a lei do Senhor. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, ou seja, reduzido a nada. São amaldiçoados. Por quê? Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que é um justo? É quem anda guardando a lei do Senhor. 1 João repete isso várias vezes, que justo é quem guarda os mandamentos de Deus. E os ímpios são os que não têm Cristo, não foram regenerados, não foram justificados, e por isso, Romanos capítulo 8, eles são contra a lei do Senhor. Bom, esse é o Salmo 1. Então o Salmo 1 ensina que há dois caminhos, né? Agora, por que o justo é abençoado? E por que o ímpio é amaldiçoado? Por quê? Por quê? O Salmo 2 responde. O Salmo 2 responde. Vamos para o Salmo 2 agora. O justo é abençoado e o ímpio é amaldiçoado porque Deus e o seu Filho Jesus governam o mundo. Então, tem uma linha de raciocínio que vocês têm que entender, que vai do Salmo 1 para o Salmo 2. O Salmo 1 diz, os justos vão ser abençoados, os justos vão receber a vida eterna. Os ímpios serão amaldiçoados para sempre. A pergunta é por quê? E a resposta está no Salmo 2. Porque quem governa o mundo não é o diabo. Se fosse o diabo que governasse o mundo, aí ele ia abençoar os malfeitores. E ele ia amaldiçoar quem faz o bem, não é isso? O diabo ia olhar assim, ó, quem está obedecendo os mandamentos de Deus vai ser amaldiçoado, mas não é o diabo que governa o mundo. Quem governa o mundo é o Senhor e o seu Cristo. Olha só no Salmo 2. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? E os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Você vê aí que tem uma rebelião mundial. Os reis da terra, as nações, os povos, querendo se rebelar contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do verso 2? A palavra ungido, no hebraico, é a palavra Messias e no grego é a palavra Cristo. Contra o Senhor, ou seja, Deus o Pai, e contra o seu Cristo. O mundo está contra Deus, o mundo está contra Cristo. E como que Deus reage a essa conspiração? O que Deus fala diante dos homens, dizendo, nós vamos
ser livres de Deus. Nós vamos fazer o que nós queremos. Verso 4 diz que Deus ri. Deus ri e Deus zomba deles. Então é tão ridículo essa revolta que Deus ri. Deus zomba dos conspiracionistas que querem se revoltar contra Deus. Então quem é que realmente manda aí? Não são as nações, não são os reis da terra. Quem realmente manda é Deus nos céus. E aí Deus vai falar, o Pai vai falar no verso 6. Eu, porém, ungi. Jesus, o ungido, o Cristo, o Messias. Eu, porém, ungi o meu rei. Quem é o rei aí, ungido por Deus? É Jesus. E no verso 8, Deus o Pai promete que as nações pertencem a Jesus. O mundo pertence a Jesus. Então, esse Jesus que foi perseguido, esse Jesus que foi cuspido, esse Jesus que foi colocado uma coroa de espinho, crucificado, ele tinha sede, deram-lhe vinagre para beber, furaram-lhe as mãos e os pés. Esse Jesus foi exaltado por Deus o Pai como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o governador de todo o universo. Então todas as estrelas pertencem a Jesus, todos os planetas pertencem a Jesus, Plutão pertence a Jesus, Marte pertence a Jesus, essa cadeira pertence a Jesus, todas as coisas foram dadas a Deus, foram dadas por Deus ao seu Filho Jesus. E aí, por que todas as coisas foram dadas a Jesus? Porque Deus governa todas as coisas por meio de seu Filho. Todos os homens têm a obrigação de se submeter ao Filho para nele encontrar salvação. Versos 10, 11, 12. Olha só o verso 12. Beijai o Filho. Beijai o Filho, ou seja, creia em Jesus. Sirva a Jesus, se submeta a Jesus, confesse a Jesus como o Senhor, porque Ele é o juiz de toda a terra e Deus o exaltou para que por meio dele todos os homens fossem julgados. Então todos os homens têm a obrigação de se submeter a Jesus Cristo, o Filho ungido de Deus. Bom, isso que eu acabei de explicar para vocês, todo o livro dos Salmos. Tá? O livro dos Salmos inteiro é resumido nesses dois salmos. Então, o Salmo 1 e o Salmo 2 é o resumo de todos os 150 salmos. Tudo. O resto é só uma explicação disso daqui. É mesmo? Sim. Todo o resto do livro dos Salmos é como se desse um zoom, uma explicação no Salmo 1 e 2. Então, qual é a moral do Salmo 1 e 2? Salmo 1 é dizer que há dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E o Salmo 2 é dizer que esses dois caminhos, ou é beijar o filho, é crer no filho, ou é ir contra o filho. Não tem terceiro caminho? Não existe neutralidade. Os dois caminhos do Salmo 1 é o caminho ou a favor do filho ou contra o filho. E o livro dos Salmos inteiro é sobre isso. Então, por exemplo, quando nós lemos nos Salmos, tem vários Salmos que vão descrever o que é ser um justo. Quer ver? Abra no Salmo 115. Eu vou dar um exemplo. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem,
têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, você está vendo que do verso 4 ao verso 8, ele está condenando os ídolos às imagens de escultura. Aí vamos voltar ao que eu acabei de dizer aqui agora, tá? Eu falei para vocês que todo o livro dos Salmos está resumido no Salmo 1 e no Salmo 2. Então, esses versos aqui que condenam os ídolos, que condenam as imagens de escultura, essas imagens que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, etc., se refere a que parte ali do Salmo 1 e 2? A parte do Salmo 1 que fala na lei do Senhor. Ou seja, a lei do Senhor, se você meditar na lei do Senhor, o Salmo 1 fala para meditar na lei do Senhor. Se você meditar na lei do Senhor, você vai meditar sobre o segundo mandamento, que te proíbe de fazer imagens, e a meditação vai ser o Salmo 115. Então, todo o livro dos Salmos é um aprofundamento das verdades que são apresentadas, introduzidas no Salmo 1 e 2. Ok? Agora vamos voltar lá no Salmo 2. Então, enxerguem o Salmo 1 e 2 como a introdução do livro. Está introduzindo qual é o assunto do livro. Agora no Salmo 2. Vamos ler no verso 2 aí, ó. Os reis da terra se levantam e os governos consultam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então vocês estão vendo aí que tem uma oposição dos reis da terra, uma perseguição contra Jesus. Está vendo? O Salmo 2 está relatando uma perseguição, uma oposição ao Cristo, ao ungido. Aí eu pergunto para vocês já leram um monte de salmos que falam de perseguição, que tem alguém sendo perseguido, que tem alguém sendo pisoteado, humilhado, zombado? Esses salmos que falam da perseguição do salmista são um aprofundamento do verso 2. É a perseguição de Cristo. Cristo, quando esteve na terra, ele foi perseguido. E todos esses salmos estão descrevendo a perseguição de Cristo. Então, abram, por exemplo, no Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma. Ele vai falando que ele está sendo perseguido, que tem muitos contra ele. Não foi assim no ministério terreno de Jesus? Os fariseus, os escribas, Herodes, todo o palácio de Herodes contra Jesus, os reis da terra, Pôncio Pilatos contra Jesus. E isso é refletido em vários salmos que falam sobre Jesus sendo perseguido. Mas depois disso, no Salmo 2, Jesus ele é exaltado como rei. E tem vários salmos que falam de ele sendo exaltado como rei. Então, não precisa abrir, mas se vocês abrirem, na verdade é melhor abrir. Lucas 24. Vamos para Lucas 24. Lucas 24 é sobre a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, os discípulos de Jesus ficou todo mundo apavorado, dizendo: e agora Jesus morreu? E agora o que vai ser de nós? Aí quando Jesus ressuscitou, ele brigou com eles. Olha só o que ele falou no verso 25, Lucas 24, 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras.
Então, quando Jesus ressuscitou, ele falou, ó, o que vocês estão perturbados? Por que vocês são devagar para entender? Vocês não sabem que na Bíblia, em Moisés e nos profetas, diziam que eu iria sofrer? Diziam que eu iria ser crucificado? Diziam tudo que eu passei? E pulando para o verso 44, Lucas 24, 44, a mesma coisa. E disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos, então, leiam, eles apresentam a paixão de Cristo. Tanto no Salmo 2, a perseguição de Cristo, quanto em outros salmos que se aprofundam no que está no Salmo 2. A gente cantou tantas vezes aqui o Salmo 22, que fala de Jesus na cruz, que é um aprofundamento dessa perseguição do qual fala o Salmo 2. Então, neste dia aqui, você vê que Jesus sentou com eles, dos versos 44 em diante, Jesus sentou com eles e falou, vou explicar a Bíblia com vocês. Eu vou explicar a Bíblia para vocês não serem tão confusos. Aí Jesus explicou, ó, Moisés aqui está falando de mim. Provérbios aqui está falando de mim. Cantar de Salomão era sobre mim. O livro do Salmo, esse Salmo era sobre mim. A gente leu aqui o Salmo 109, né? Agora vocês podem voltar para o Salmo 109. Deixam o dedo aí aberto no Salmo 109 e nós vamos analisá-lo agora. Eu falei para vocês que Deus julga, Deus governa e domina sobre todo o universo por meio do seu Filho Jesus. Todas as nações são governadas por meio de Jesus Cristo. E que por meio de Jesus Cristo, como parte deste governo, as nações são, ou os povos, as pessoas, são ou abençoadas, se forem justos, ou castigadas, se forem ímpios. Salmo 1, Salmo 2 revela isso. O Salmo 109, como nós vamos ver agora, ele deve ser lido como a conversa entre o pai e o filho enquanto o ungido do Salmo 2, o filho como Cristo, o filho como rei humilhado, neste salmo está pedindo o exercício do seu ofício como juiz, ele está pedindo para Judas Iscariotes ser castigado. Eu vou mostrar para vocês que o Salmo 109 é Jesus pedindo para Judas Iscariotes ser lançado no inferno. Vamos mostrar isso agora. Mas, antes da gente ver esse detalhe, eu quero que vocês reflitam no seguinte. Imagina que a capital do Brasil é Brasília. Imagina que vocês fossem levados para Brasília. Brasília fala, meio chato, não quero ir para Brasília. Realmente é uma cidade que eu acho feia. Mas se vocês forem lá, vocês estão indo para a capital do Brasil. Aí imagine que lá em Brasília, vocês fossem permitidos que vocês ouvissem todas as conversas dos ministros, todas as conversas do presidente, todas as conversas, vocês tivessem acesso a todos os documentos que são assinados, com certeza vocês iriam entender melhor o Brasil, não iriam? Vocês iam entender melhor o que acontece no Brasil. Muitas coisas vocês iam até se assustar com o que acontece no Brasil. Porque vocês estariam sendo levados para o centro do governo do Brasil. Então deixa eu dizer para vocês. É isso que Deus faz conosco no livro dos Salmos. Deus nos leva para a sala do trono celestial
É como se ele te colocasse frente a frente com o Pai e com o Filho, nos momentos em que eles tomam decisões sobre o que fazer sobre a terra. O livro dos Salmos é isso. O que o Filho falou com o Pai quando ele estava na cruz? O que o juiz, o que o rei falou com o Pai sobre os motivos dele julgar a terra? Quando vocês entenderem isso, o livro dos Salmos vai ter outra profundidade para você. Vocês vão entender por que Jesus faz as coisas que ele faz lá do céu. Porque Deus, o Espírito, no livro dos Salmos, o Espírito Santo te pegou pela mão e te falou: eu vou te colocar na escuta do filho conversando com o pai e do pai falando com o filho. É a perspectiva do Salmo 2. E o Salmo 109 é o filho falando sobre o que deveria ser feito com Judas Iscariotes, o seu traidor. Como que a gente sabe disso? Bom, nós acabamos de ver que os 12 apóstolos, eles estavam confusos, e nós vimos lá no Lucas 24, 44, que na confusão deles, Jesus sentou com eles e explicou o livro dos Salmos. Vimos isso? Ele explicou: eu vou falar para você aonde que o Salmo fala sobre mim. E nós temos a explicação desse Salmo aqui. O apóstolo Pedro explicou esse Salmo em Atos 1. Então, antes de abrir Atos 1, Salmo 109. Salmo 109. Está vendo onde diz assim no verso 8? Verso 8. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Então, o salmista está pedindo para alguém para que sejam poucos os seus dias, e para que outro tome o seu ofício, o seu lugar. Abra agora em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler o verso 16. Homens, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Então veja que Pedro, quem está falando aí é Pedro, tá? Verso 15. Então Pedro está dizendo que tinha que se cumprir a Escritura a respeito de Judas. Então tem uma Escritura a respeito de Judas. E essa Escritura foi dada pelo Espírito Santo pela boca de Davi. Pausa. Lá no Salmo 109, você lê assim no título, Salmo de Davi. Não quer dizer que quem está falando no Salmo é Davi. Sim. Porque Davi, ele é o profeta, sendo usado pelo Espírito Santo para transmitir uma profecia. Ele não está falando como um indivíduo privado, ele está falando como um profeta descrevendo as palavras de Cristo que ele recebeu. Em qual parte do livro dos Salmos, então, de Davi, nós lemos sobre Judas? Pulem para o verso 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, agora ele vai citar, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habita, e tome outro o seu bispado. Então, essa citação aí, do livro dos Salmos está escrito, ela está no Salmo 109 que nós acabamos de ler. Então, o apóstolo Pedro está explicando que o Salmo 109 é uma oração contra Judas Iscariotes. Como que Pedro sabia disso? Quem que ensinou para ele? Jesus. Então Jesus explicou para Pedro e Pedro explica para nós. Esse é o testemunho dos 12 apóstolos. Então agora que vocês sabem quem é o homem do Salmo 109, vamos ler o Salmo 109 sob essa perspectiva.
Volte para o Salmo 109. Então, Salmo 109, verso 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Então, ó Deus, não te cales. Então, quando você lê isso, vocês têm que entender o seguinte. O profeta Davi, que era o tataravô de Jesus, ele era um profeta, como profeta ungido pelo Espírito Santo, para receber visões e revelações sobre Jesus. E aqui é Jesus falando com o Pai. O Filho diz, ó Deus, meu louvor não te calas. Ou seja, o profeta Davi está te colocando no meio da conversa entre o Pai e o Filho. Ou seja, ele está te colocando diante do momento em que aquele que é o juiz de toda a terra vai tomar uma decisão a respeito de Judas Iscariotes. Ele vai pedir que o Pai faça o que tem que ser feito com Judas Iscariotes. E esse salmo ele é dividido da seguinte forma. Dos versos 2 a 5, Cristo apresenta a maldade de Judas Iscariotes ao Pai como a razão de sua oração. Então é a introdução. Verso 2. Pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Então Jesus está descrevendo Judas. Está dizendo como que Judas é. Judas é um enganador. Verso 2. Um enganador, um mentiroso, um odioso, que guerreou com Jesus sem causa. Verso 4. Em recompensa do meu amor. Verso 5. Deram mal por bem. Então ele está descrevendo o quanto que esse ímpio. O que quer dizer em recompensa do meu amor? O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus foi amoroso e a forma dele responder esse amor é com traição, é com ódio. Aí no verso 6 até o verso 15, estão vendo aí? É Cristo pedindo que Judas Iscariotes fosse julgado. Então aí você está diante do rei, no momento que o rei diz qual o veredicto a respeito daquele perverso. Qual o veredicto? Vamos lá. Põe sobre ele, ou seja, sobre Judas, um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. O que quer dizer Satanás esteja à sua direita? Quer dizer que Judas vai ser completamente entregue ao diabo. O diabo será o seu acusador. O diabo terá total poder e legalidade sobre ele. Que ele seja entregue. Verso 7. Quando for julgado, saia condenado. Ou seja, novamente, o juiz está pedindo que ele seja condenado. Continuando. E a sua oração se lhe torne em pecado. Ou seja, se ele orar, que Deus veja a oração dele como pecaminosa. Até a oração dele, que Deus odeia a oração dele. Vocês sabiam que Deus odeia algumas orações? As orações que Deus ama são as orações bíblicas. Essa semana, eu vi um personagem que tem no Brasil, que se diz apóstolo, e ele fazia um pedido, o ex-presidente, na época lá do ex-presidente, ele fazia assim, ó, junta os ateus, junta os espíritas, junta todas as religiões e vamos fazer um jejum juntos. Cada um orando para o seu Deus. Meus irmãos, o que Deus fala
sobre orações feitas a ídolos em sua lei, no Salmo 115. Ele fala que ele se agrada dessas orações, se ajoelha diante de Baal e faça um jejum para ele. O homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite sabe que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, orações a outros deuses falsos são orações que não agradam a Deus. Então você vê aqui que as orações de Judas não agradavam a Deus. Jesus pediu, Pai, rejeita essas orações aqui, que sejam vistas como pecado. Por quê? Porque ele era falso, porque ele era mentiroso, porque ele era ladrão, porque ele era tudo de ruim. Vamos continuar. Verso 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. O que quer dizer sejam poucos os seus dias? O que quer dizer sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher? Quer dizer que ele vai morrer. Então aqui Jesus está dizendo para o Pai que chegou a hora de Jesus morrer, de Judas morrer. Você sabia que o dia da nossa morte é determinada por Jesus? Por quê? Porque Jesus é o Rei. E por que ele pede aqui que fossem poucos os dias de Jesus? Quer dizer, poucos os dias de Judas. Porque Judas era um perverso muito grande, um homem muito mau, e não dava para ele continuar fazendo mais maldade na terra. Quando a gente fala sobre a maldade de Judas, a maioria das pessoas lembram da traição, né, que ele traiu Jesus. Porém, tem outra coisa que ele fazia. Não precisa abrir, mas se vocês lerem João 12 e João 14, Judas roubava o dinheiro dos pobres. E tem algo nesse salmo que vai falar sobre isso. Então, eu vou aqui resumir, tá? Mas vocês podem ler em casa. João 12, João até 13, até João 12 e 13, na verdade. É o seguinte, Jesus, ele recolhia ofertas para os pobres. A Judas era o tesoureiro. Aí muitas vezes, alguém falava, vai fazer uma oferta para esse pobre, para essa pessoa que está passando necessidade. Aí Judas fazia o quê? Colocava o dinheiro no bolso dele e sumia com o dinheiro. Então, além de Judas ser um traidor, Judas era um ladrão. E o pior tipo de ladrão que tem, que rouba pessoas necessitadas. Ladrão e traidor. Então Jesus disse: sejam poucos os seus dias e que outro tome o seu ofício. Quem é esse outro aqui? Verso 8. Quem é o outro? Se vocês voltarem para Atos 1, esse outro é o apóstolo Matias, que tomou o lugar de Judas Iscariotes. Mas vamos falar dele depois. Eu quero chamar a atenção aqui, antes de prosseguir, para o fato de que este salmo indica que não somente Judas era corrompido, mas a sua família também. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Muitas vezes, até por causa das pinturas, a gente imagina os apóstolos, eu falei sobre isso antes, a gente sempre imagina os apóstolos sozinhos. É Jesus e mais 12 andando sozinho. Só que a Bíblia diz que os apóstolos eram casados, com exceção de Paulo, mas os 12 apóstolos eram casados. E também a Bíblia diz que eles, quando eles viajavam com as suas mulheres. Isso está em 1 Coríntios 9. Então eles viajavam com as suas famílias. Então Pedro tinha sua esposa, sua mulher, seus filhos, João tinha sua família. Eles tinham suas famílias. E Judas Iscariotes também tinha família. Você vê aqui que fala da mulher e dos filhos dele. E esse texto aqui indica que
a família dele também era corrupta, também participava das maldades dele. E isso é indicado pelo seguinte, porque você vai ver que a sua família também é castigada por Deus. Sua família também é castigada. Em alguns momentos, o texto fala no plural. O texto fala no plural. Então, por exemplo, no verso 5, e me deram. Está no plural. E depois você vê que tem castigos não somente para o próprio Judas, mas para os seus familiares, a partir do verso 10. Tá? Então, se você parar para pensar, realmente tinha aquela família viajando ali, e da onde que surgiu esse dinheiro? Você começar a refletir, dinheiro surgindo do nada e roubando. Então a ideia aqui é de uma família incorrompida. No verso 14 diz até assim, esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Então tem uma ideia aqui também familiar. Bom, então nós vemos aqui que Judas Iscariotes foi julgado segundo a sua obra. E nós aprendemos aqui então que Deus julga os homens segundo a sua obra. Por que que esse julgamento aqui é tão intenso? Por que que é tão triste? Você tem a família aqui virando mendigo, perdendo todos os seus bens, sendo completamente humilhado. Por quê? Porque Deus julga segundo a sua obra. É o que nós estamos aprendendo. O pecado de Judas e sua família foram muito graves. Foi um grau de perversão, de maldade muito, muito grande. Logo, o castigo de Cristo, como rei justo, Jesus é justo. E sendo justo, ele dá a cada um segundo a sua obra. O pecado de Judas não foi pequeno. Aliás, só o pecado de roubar os pobres já é tratado na Bíblia como muito grave. Ser ladrão é muito grave. E não somente isso. Ladrão de pessoas necessitadas. Aquela pessoa que estava lá esperando a doação dela, esperando o prato de comida dela, vem um ladrão e pega. Por isso que você vê que um dos castigos que eles recebem é passar necessidade. Olha só o que diz. Lance o credor, verso 11, ou verso 10 e 11. Sejam vagabundos e pedintes. Verso 11. Lance o credor mão de tudo quanto tem. Por que eles estão sendo castigados dessa forma? Porque esse era o pecado deles. Veja o verso 31. Verso 30 e 31. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão. Pois se porá à direita do pobre. Deus se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma, como Judas Iscariotes, aquele maldito. Deus se porá a favor dos necessitados, não daquele ladrão. Agora, olhem para o verso 8. Vamos voltar para o verso 8. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Como é que isso se cumpriu? Volte para Atos capítulo 1. Vamos ler o verso 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habita, e tome outro seu bispado. Bispado aí é o mesmo que ofício no Salmo 109. É necessário, pois, olha só que Pedro vai chegar à conclusão com base no Salmo 109.
É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e foi contado com os 12 apóstolos. Então aí Matias foi contado virou o 12º apóstolo. Veja que Matias, no verso 22, era um discípulo de Jesus desde o batismo de Jesus. Então ele tinha acompanhado Jesus por todo o seu ministério. E ele tinha visto Cristo ressurreto. E aqui, então, em Matias, nós vemos o outro lado do julgamento de Cristo. Veja que no verso 24, Cristo escolhe Matias, tu, Senhor, conhecedor dos corações. Ele escolhe Matias porque Matias, além de cumprir os critérios de ter acompanhado Jesus por todo o seu ministério, era uma testemunha. Matias tinha um coração justo, diferente de Judas. Tem muita gente que acha que a Bíblia não fala muito sobre Matias. Fala sim. Fala sim. Vocês já pararam para pensar que Matias é profetizado no Salmo 109? Que outro que é justo, outro que é reto, outro que serve ao Senhor, que este outro tome o seu lugar. Você sabe qual é uma das coisas que Matias fez, segundo o livro de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 6 diz que os 12 apóstolos, ou seja, não 11, os 12, incluindo Matias, instituíram os diáconos para cuidar dos necessitados da igreja de Jerusalém. Então, Matias era o contrário de Judas. Cuidava dos necessitados. Eu quero então finalizar perguntando para vocês, fazendo um desafio para vocês. Veja que no verso 24, Jesus já tinha subido ao céu e os apóstolos dizem que Jesus é aquele que é o conhecedor do coração de todos. Se Deus sondar o seu coração, Ele vai constatar que é um coração como o do apóstolo Matias ou como o do falso apóstolo Judas. Jesus é o conhecedor de todos os corações. E eu quero finalizar lembrando vocês do seguinte. Que tipo de oração Jesus Cristo tem no céu por vocês? Que tipo de oração? Porque eu acabei de levar vocês até o trono celestial. Eu acabei de mostrar para vocês o tipo de conversa que o pai e o filho têm. E você precisa agora, então, sondar o seu coração de acordo com a lei do Senhor, Salmo 1, lembrando que você está sobre o reino de Cristo, Salmo 2, e se perguntar, a sua vida te leva a que tipo de oração? Como que Cristo ora por você? O mais importante não é como você ora. O mais importante não é a sua oração. O mais importante de tudo é a oração de Cristo. As nossas orações só têm valor se Cristo no céu falar sobre elas. Atende, Pai. Atende, Pai. Atende, Pai, porque elas me agradam.
Porque sobre Judas Iscariotes, ele disse que as orações dele sejam recebidas como pecado. Não ouça as orações dele. Não ouça. Como que você é tratado no céu? Você tem Jesus como seu advogado de defesa no céu? Como que Jesus será advogado de defesa no céu daqueles que seguem os caminhos de Judas Iscariotes? Aí você se pergunta, como é que eu vou saber qual caminho eu estou trilhando? O Salmo 1 já respondeu. Bem-aventurado o homem. Quem é o homem bem-aventurado? É o que tem na lei do Senhor o seu prazer, e nela medita de dia e de noite. Você rejeita os ídolos e crê no Deus verdadeiro? Você toma o nome do Senhor em vão? Ou você tem o nome do Senhor como o mais santo? Medite nesses mandamentos. Nós vemos aqui que Judas é chamado de mentiroso. Você é um mentiroso? Você é um adúltero? Você é um ladrão? Você é um invejoso? Porque essas coisas não são as características do homem que medita na lei do Senhor. E se não medita na lei do Senhor, como terá a bem-aventurança dos justos? Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Deus nos julga segundo a sua obra. E a sua obra é definida pela lei dele, não por sua lei. Pela lei de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nunca se esqueça disso. O universo é governado por Cristo. Deus deu a ele todo o juízo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E se você não se arrepender, Ele irá te lançar fora. Porque Jesus ama a justiça. Jesus ama o amor, Jesus ama a bondade. Como é que Jesus vai compactuar, Jesus tão bom, como é que ele vai compactuar com o roubo, com falcatrua, com o engano, com mentira? Isso não faz sentido. Deus exaltou o mais justo de todos. Ele exaltou o mais justo. Por isso que o livro dos Salmos nos ensina a enxergar o mundo a partir de Cristo. A partir da paixão de Cristo e da exaltação de Cristo. Por isso que nós cantamos os Salmos todos os domingos. É para termos um louvor cristocêntrico. Deus seja louvado. Vamos olhar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque tu olhas para os humildes. Tu olhas para os mansos. Tu olhas para aqueles que muitas vezes são injustiçados e são vítimas de tantas coisas. É para esse Jesus que tu olhas. E por isso aqueles que não se rendem a ti, aqueles que não se rendem à bondade, que não se rendem ao amor encarnado em Cristo Jesus, para esses não há lugar para misericórdia. Por isso, Senhor, conceda a este povo fé, para que eles venham beijar o Filho e serão abundantemente abençoados. No nome de Cristo eu oro. Amém.